Bom dia. Para mais uma palestra. Meu nome é Gabriel Melhado, eu sou estudante de graduação no curso de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, conhecida como Unesp, no campus de Rio Claro. Como foi divulgado para vocês, eu venho trazer a temática intitulada Como as oportunidades na vida acadêmica e profissional do biólogo. Acredito que a maioria de vocês seja biólogo ou um futuro biólogo. E gostaria primeiramente de agradecer também ao convite do DA por ter esse privilégio de estar participando da 9ª jornada da Biologia da Universidade de Mogi das Cruzes. Bom, atualmente eu trabalho com ecofisiologia, estou no final da minha graduação, quase entrando no mestrado. E agora que me apresentei, eu gostaria de saber um pouco mais sobre vocês. Quem daqui está na primeira metade do curso de graduação, levanta a mão, por favor. Ah, legal. 1, 2, 3, não, tô brincando, vou contar. Bastante gente. Quem está na segunda metade do curso? Ou quase saindo do curso, terminando? Quase um biólogo. Legal, bem dividido. Quem daqui não é da biologia, não faz ciências biológicas? É outro curso. Ah, interessante. Bom, por que é importante saber um pouco mais de vocês? Essa palestra está dividida para aqueles que estão entrando agora, estão na primeira metade do curso. Também irá abordar assuntos destinados àqueles que estão na segunda metade do curso e, de modo geral, para todos aqueles que um dia serão biólogos e pretendem saber o que vai atuar, no que vai trabalhar. Bom, inicialmente gostaria de trazer o perfil do estudante de graduação. Mas primeiro, o que é a graduação? Então, a graduação é uma fase da nossa vida onde estamos sendo preparados para ser um profissional. No caso aqui, todo mundo é biólogo, ninguém é de outro curso, então seremos biólogos um dia. A graduação é exatamente o momento onde iremos aprender, de forma teórica e prática, como desenvolver as competências e habilidades para ser um biólogo no futuro. Levanta a mão para mim, quem se identifica com a primeira imagem? Deixa eu apontar, aqui. De jaleco, dentro do laboratório, analisando alguma coisa, anotando alguma característica. Legal, bastante gente. Agora levanta a mão, quem se identifica com a segunda imagem aqui, dentro da sala de aula, o professor dando aula, explicando química, os alunos perguntando. Agora levanta a mão, quem não se identificou com nenhuma das duas. A graduação também é o tempo de ter contato com as ciências biológicas e tomar decisões de que caminho seguir. Quem levantou a mão para a primeira imagem está destinado, também já fez a escolha, ou tem mais afinidade de seguir as ciências biológicas para o lado do bacharel, de ser um cientista. Quem levantou a mão para a segunda imagem aqui dentro da sala de aula está destinado dentro de ciências biológicas, tem maior afinidade à licenciatura, à educação. Bom, agora eu gostaria de elencar algumas características que se enquadraria num perfil ideal de um estudante de graduação. Aí você me pergunta, ué, esse cara leu alguma coisa no guia de estudante e está vindo conversar aqui com a gente. De onde que eu tirei essas características? Eu li num livro, eu achei uma receita igual um curso de culinária que tem os passos de fazer um bolo? Não, na verdade, eu trouxe aqui essas características que eu vou contar para vocês de experiências que eu fui vivendo, de pessoas que eu pude encontrar durante uma experiência dentro da graduação, que foram me ensinando, foram mostrando os melhores caminhos para que eu encontrasse as melhores oportunidades dentro do meu curso de Ciências Biológicas. A primeira característica que eu trago é o estudante conectado e atento às oportunidades. Por que eu digo conectado e atento às oportunidades? Vou contar uma historinha para vocês agora, que eu tive a oportunidade de participar do último edital do Ciências Sem Fronteiras. Então eu fui para os Estados Unidos
fiz parte da minha graduação nos Estados Unidos, financiado pelo governo. Infelizmente, o programa atualmente está congelado para os alunos de graduação, mas eu tive a oportunidade de ir no último edital. Por que Conectado e Atento? Porque o Ciências Sem Fronteiras, pelo menos na minha universidade, ele foi muito pouco divulgado. Se não fosse eu estar conectado e atento aos rumores que eu escutei para aprender, obter conhecimento fora da sua cidade, fora da sua universidade, seja lá que for, no sul da ilha de Madagascar, o conhecimento está localizado também lá. Essa é a visão de um estudante globalizado. A próxima característica que eu trago é o estudante com iniciativa. Bom, muitos de vocês, eu acredito que já tiveram aula de invertebrados. Aprenderam pelo menos algum mecanismo de predação de aranha. Viram que tem algumas espécies de aranha que são predadoras e se escondem em tocas. Esperam a presa passar, vibrar a teia, e quando a presa está bem pertinho da toca, ela está paradinha e abocanha a presa. Um estudante ideal de um curso de graduação não pode ser um predador senta-espera, como essa aranha. A oportunidade vai passar, você vai ficar parado ali, aí vai esperar a oportunidade, aí passou, aí vai a oportunidade. Não é assim. Um estudante, com o perfil ideal de estudante de graduação, ele é proativo, ele tem iniciativa, ele vai atrás das oportunidades que existem ao redor dele. Ele busca, ele corre atrás, ele se esforça, ele não espera como a aranha, ele é um predador ativo, ele corre atrás de sua presa. Bom, por último e não tão menos importante, o estudante dinâmico. Por que eu trago essa palavra dinâmico? Todo mundo pensa que quando escuta alguém falar, fui para o intercâmbio, que legal, viver uma cultura diferente, um idioma diferente. Na verdade, no início do meu intercâmbio eu tive muita dificuldade. Pelo motivo do idioma ser diferente, da cultura ser diferente, eu não fui um estudante dinâmico ao início do meu intercâmbio. O que eu percebi? Que eu não interagia na sala de aula com medo de errar o idioma, que eu não interagia com os meus colegas de classe, os meus professores nem sequer sabiam que eu era de outro país para me dar um auxílio, as minhas notas não eram tão boas no início por causa dessa falta de dinamismo, de relação dentro da sala de aula, e aí eu percebi que eu não era aquela pessoa que eu sempre fui no Brasil. Eu percebi que eu tinha que ser dinâmico, eu tinha que interagir com tudo. E a partir do momento que eu perdi esse medo e comecei a interagir com tudo que estava ao meu redor, fazer amizade, buscar ajuda dos meus amigos, porque eles falavam um inglês mais fácil, que eu entendia, mostrar para o professor que eu não era daquele país, que se eles podiam me dar um auxílio maior, eu comecei a ter um desenvolvimento muito melhor nos Estados Unidos e pude aprender muito mais coisas. Minhas notas melhoraram, meu inglês melhorou e eu consegui um estágio onde eu visitei 10 estados dos Estados Unidos durante 4, 5 meses, onde eu fui fazendo trabalho com aninhamento de aves em toda a costa leste dos Estados Unidos. Então, foram oportunidades que eu alcancei através do dinamismo. Se eu tivesse ficado fechado no meu canto, acanhado, por causa da diferença cultural e do idioma, eu não teria conseguido. Então, essas características, como eu disse, foram experiências que eu vivi da minha vida, foram pessoas que me ensinaram, e eu trago para vocês como uma das coisas mais importantes para, no final da graduação, ser um bom profissional. Adquirir experiências que vão fazer de você um bom profissional. Bom, falei da palavra profissional no final da graduação, mas como todo mundo sabe, e também os estágios estão presentes nas empresas no mundo inteiro. Ainda mais com a preocupação e exigência legal das empresas serem sustentáveis, de ter uma preocupação com o meio ambiente. Então, o biólogo pode sim, em todas essas áreas, ser estagiário e aprender a como se comportar inicialmente como um biólogo. Nem que seja a como usar uma vidraria, como se comportar de forma mais segura possível dentro de um laboratório, ou como se comportar em frente a um público explicando alguma coisa, como dar aula. Então, tudo isso está dentro do estágio.
Trazendo um exemplo, porque eu gosto de contar histórias e mostrar exemplos reais, eu tive a oportunidade, depois que eu apresentei todo um perfil de um aluno dedicado, o máximo que eu pude, eu fui convidado a participar de um estágio no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Não sei se alguém já ouviu falar do INPA, que é um dos maiores centros de pesquisa da região norte do Brasil, considerado também um dos maiores centros de pesquisa do Brasil. Lá eu pude ter contato com coisas básicas, desde circulação de caixa d'água, onde os peixes desse experimento que eu fiz lá, eles ficavam. Eu aprendi a como controlar o pH da água, coisas mais simples, até sequenciamento genético, até extração de DNA. Então, tive contato com técnicas novas que eu nem sequer havia aprendido na graduação. Eu fui em 2014, então eu estava no segundo ano de graduação, eu nem sabia o que era PCR. Eu nem sabia o que era eletroforese. E aí lá eu tive contato pela primeira vez. Hoje, se eu precisar fazer, ou amanhã como biólogo eu precisar fazer uma coisa desse tipo, eu vou saber fazer, vou saber me comportar. Tá aí a importância do estágio. Para quem tiver mais curiosidade sobre a minha pesquisa no INPA, foi publicada na seção de relatórios científicos, Scientific Reports aqui, na revista Nature. E tem esse título aqui. Foi um grupo do Canadá, junto com os brasileiros, e nós estudamos a comunidade bacteriana que vive no muco de um peixe amazônico, o tambaqui. Bom, iniciação científica é uma outra oportunidade que os biólogos têm, um estudante de graduação em biologia tem, de ter experiências práticas. O que é iniciação científica? Alguém já fez iniciação científica? Legal. Mais que estágio, né? Interessante. A iniciação científica como estágio pode ser com bolsa ou sem bolsa, ou seja, recebe uma remuneração para estar realizando aquele trabalho. E, como o próprio nome diz, é o seu princípio dentro da ciência. É onde você vai aprender a escrever de forma científica, a como escrever um relatório, a como escrever um projeto. É onde você vai aprender outras, vamos dizer assim, atividades práticas dentro de um projeto científico. Vou dar um exemplo do meu trabalho, que é o meu trabalho atual em ecofisiologia, onde eu estudo a fisiologia desse carinha aqui. Eu estudo o sistema imunológico dele, do morcego de cauda curta, que é a espécie Carolia perspicillata, no departamento de zoologia da Unesp. Então essa é a minha iniciação científica, onde esse projeto é do meu orientador, porque obrigatoriamente a iniciação científica funciona desse jeito, o projeto é do seu orientador, de algum professor, e você faz inscrição na bolsa, passa por um processo seletivo e passa a ser um aluno de iniciação científica, onde com o auxílio do seu orientador você vai realizar aquele projeto de pesquisa. Coincidentemente, esse meu projeto de iniciação científica também será meu TCC. Então a gente já está coletando dados desde muito tempo sobre esse morcego e logo mesmo os experimentos estão acabando e vou começar a escrever o projeto teórico, para ser publicado, para ser minha tese do trabalho de conclusão de curso. Tá aí a importância da iniciação científica, aprender a como fazer ciência. São os primeiros passos a como fazer ciência. A próxima é exatamente o intercâmbio. Quando a gente fala de intercâmbio, a gente pensa logo em outros países, certo? Na verdade, o intercâmbio, só de eu ter saído da cidade de Rio Claro, estar aqui com vocês, conhecendo vocês e vivendo essa experiência, já se trata de um intercâmbio. O intercâmbio, ele corresponde ao momento que você sai do seu lugar e vai para um lugar diferente. Seja um país diferente, uma cidade diferente, uma universidade diferente, um curso diferente. Por quê? Porque o intercâmbio é o momento que você tem contato com coisas que do seu cotidiano não faz parte. Por que o intercâmbio é tão importante? Porque você começa a enxergar outras formas de pensar sobre a mesma ciência. Então o biólogo está acostumado a um grupo de profissionais, também biólogos, ou que dão aula, de outras áreas que dão aula para biologia, que pensam de uma forma. Geralmente, dentro de uma universidade, você tem uma forma de pensar. Por exemplo, na Unesp,
nós somos fortes no campus de Rio Claro em produzir metodologias, né? Quando eu visito a UMC, a USP, seja lá qual for um outro instituto, eu encontro outras formas de pensar. Pesquisadores que foram criados em outras formas de pensar, que têm outras propostas dentro da ciência. Então você começa a agregar tudo aquilo a você. Você aprendeu aquela forma de pensar da sua universidade, e aí você foi para um país e viu que tinham outros pesquisadores que pensavam daquela forma, e você vai se tornando mais concreto, mais completo ainda, com uma forma mais abrangente de pensar em ciência, de se alcançar conhecimento. Exemplo disso foi que eu sempre tive o sonho de viajar, e pude conhecer alguns estados que estão aqui, né, Estados Unidos, México, Bolívia, Argentina e Paraguai, esconde a oportunidade. Então, quando você estiver buscando o seu objetivo de vida e quando encontrar uma dificuldade, não pense em desistir, porque se você for mais a fundo, lutar e correr atrás, é ali que mora a oportunidade. Muito obrigado.